Vamos agora dar sequência à nossa aula, nossa reunião, né? Falar melhor. E nós vamos dar sequência aos dons de revelação. Os dons de revelação é que eles, na verdade, são 3 dons, e nós estamos falando do grupo dos dons de revelação, que nós falamos semana passada sobre a palavra de sabedoria, né? Que aí a gente entendeu que a palavra de sabedoria ela vai dar uma partículazinha do futuro. Vai ser uma palavra liberada para uma pessoa que vai ser em relação ao futuro dela, né? Que vai ser o Espírito Santo falando para aquela pessoa em relação ao futuro dela. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento já é para conhecimento de algo do presente ou do passado. E também é uma partículazinha, porque geralmente eu costumo dizer que a palavra, eu costumo assim, entender que a palavra de conhecimento com a palavra de sabedoria, ela opera muito na parte da profecia, quando uma pessoa vai profetizar alguma coisa para alguém, né? Mas aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, ela é um dom, ela é uma revelação sobrenatural, mediante ao Espírito Santo, porque é um dom, palavra de conhecimento. Nem todas as pessoas têm, né? Como palavra de sabedoria, nem todas as pessoas têm. Não é como orar em línguas que todos podem, que todos têm disponível. Esse é um dom, né? E é uma revelação sobrenatural mediante o Espírito Santo sobre algum evento, sobre propósito, sobre algum motivo para alguma coisa, né? Sobre o destino de alguém ou de algo que está para acontecer. E ele pode ser usado também não só para coisas divinas, mas também pode nos revelar coisas satânicas em relação ao passado ou ao presente. E eu sei que muita gente não gosta, mas às vezes a palavra de conhecimento ela vai te proteger de algumas coisas, para você não, às vezes, em alguma situação que você está vivendo, e aquilo não ser uma coisa de Deus. E você vai receber uma palavra de conhecimento e você vai entender que aquilo ali não é uma coisa que era para estar acontecendo com você, né? Mediante a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, eu sempre faço uma confusão, gente, mas é isso mesmo, a palavra de conhecimento, assim como a palavra de sabedoria, elas são partículas, fragmentos do conhecimento de Deus a respeito de fatos que vão acontecer, né, no caso da palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, de fatos já ocorridos ou de fatos no presente. Não é um conhecimento adquirido por estudo, ou através dos nossos 5 sentidos, né, operando, que é olfato, visão, audição e tal. Não é relacionada a ele, mas uma palavra, é uma coisa sobrenatural, que vem direto do nosso Deus onisciente para a gente, para o nosso espírito humano. É o Espírito Santo comunicando com o espírito humano. E o que o dom da palavra de conhecimento não é? Ele não é um conhecimento natural. Se a palavra de conhecimento ela fosse um dom natural, todos os demais dons seriam. Mas é um dom sobrenatural, assim como os dons de curar, que são, né, para curar de maneira sobrenatural. Nós vamos falar mais sobre ele, mas o dom de curar, ele opera. Se tiver o dom de curar fluindo, a pessoa vai ser curada. Não quer dizer que ela vai permanecer. Pode ser que por algum motivo ela não queira e depois ela volte a adoecer. Mas o dom é quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está em algum lugar, o outro passa e é curado. A gente viu isso na Bíblia. Mas nós vamos falar deles depois. Então, o conhecimento natural, ele
desculpa, o dom da palavra de conhecimento, ele não é um conhecimento natural sobre a causa. Por exemplo, vamos supor, está acontecendo alguma coisa com a Roseli. Aí alguém vem e me conta, né? Um exemplo. Aí alguém vem e me conta. Aí eu pego e vou mandar mensagem para a Roseli, falando para ela: ai, irmã, Deus é contigo, não se preocupe, que essa tempestade vai passar, não sei o que, gente, eu estou conjecturando. Não, isso não é de Deus. Alguém me contou que a Roseli estava passando por uma situação. E eu fui lá e fui falar para ela. Então, não é isso, não vai nem cair como revelação do Espírito, não vai nem mover nada nela, porque é um dom, é um conhecimento natural. Eu sei que ela está passando por uma dificuldade, né? Um exemplo. E não é um conhecimento profundo da Bíblia. Muita gente confunde a palavra de conhecimento com a pessoa conhecer profundamente a Bíblia, e não é. Porque, gente, eu já recebi palavras de pessoas que não sabem nem ler a Bíblia, não sabem nem ler. E já me falou coisas assim que eu falei, meu Deus, entende? É porque é sobrenatural. Então, às vezes as pessoas aí com uma... eu conheço da Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes, sabe contar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sem faltar uma vírgula. Mas isso não é o dom da palavra de conhecimento. Isso é um conhecimento profundo da Bíblia. Glória a Deus que a pessoa tem. Mas isso não quer dizer que vai estar operando o milagre, que ela vai ter o dom de conhecimento, que ela vai ter o dom de cura. Os dons não têm a ver com esse tipo de esforço humano. Eu vou conhecer toda a Bíblia, porque o dom vai vir. Não, não é assim, tá? E nem é conhecer a Deus mediante estreita comunhão com Ele, porque às vezes a gente está tão em comunhão com o Senhor, tão em comunhão, que a pessoa pode confundir isso com a palavra de conhecimento, e não é. Eu estar intimamente ligada a Deus, ali, em unidade com Ele, sendo uma só com Ele, não quer dizer que eu vou ter o dom da palavra de conhecimento operando em mim. É diferente, porque você vai falar uma coisa que você nem sabe, vai vir a unção do Espírito Santo, é o fluir. Aí, quando você falar, vai mudar a realidade da pessoa, ela vai receber de uma outra forma. Mesmo que você seja uma pessoa que tem extrema intimidade, extrema comunhão com o Senhor, com Deus, se não for o dom do conhecimento operando, ele não vai atingir o objetivo. Vai ser uma palavra, assim, do céu, não estou dizendo que não é para fazer, mas não é o dom de conhecimento, porque ele operando é diferente, né? Ele geralmente, ele traz alguma informação assertiva do momento da pessoa, ou algum trauma, alguma coisa que está no passado, que está afetando a vida dela, ou que está influenciando a vida dela naquele momento, e ela precisa resolver isso. Aí, quando a palavra de conhecimento chega, é assim, ó, é libertador, porque a pessoa entende que foi aquilo. Eu vou falar para vocês quando deu uma virada de chave na minha vida, que mudou muito. Nem gosto dessa expressão virada de chave, mas enfim, falei. A gente estava no início, eu estava no início do Maravilhosa Graça, estava começando a assistir as reuniões, e o pessoal estava muito naquele negócio do profético, né, de entregar uma palavra e tal. Deixa eu aceitar o Leonardo aqui. Aí, muito naquele negócio de entregar uma palavra e tal, e eu lembro da Terê, né, saudosa Terê, já está com Jesus, ela falou assim, eu tenho só uma palavra para você, coração. Quando a Terê falou coração, o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, vocês não têm noção. A faxina que foi feita no meu coração
depois que ela falou a palavra. Foi uma única palavra que ela falou. Ela falou, só tinha coração. Foi uma palavra de conhecimento, porque era naquele momento, era o que tinha que ser feito. O meu coração precisava de uma limpeza, de uma faxina geral. Aí eu comecei a buscar, o Espírito Santo foi tratando comigo, foi tratando, e graças a Deus, né, acredito eu, que tudo caminhou. Então é isso. Ela não conhecia nada da minha vida, ela nunca tinha me visto, né? Ela não estava ali e ela liberou essa palavra. Acredito que deve ter acontecido com muitas pessoas aqui, né? Nesse sentido. Então, os dons operando é muito simples. Eu já vi muito. É uma coisa assim tão simples que não é nada extraordinário para quem está fazendo, sabe? Para quem fala, igual a pessoa fala, a palavra que veio para você é coração. Qualquer um ia falar, coração é normal. Para mim não era normal, porque eu achava que o meu coração estava ok. E ele não estava ok. Então, assim, é muito simples, mas é sobrenatural o que vai acontecer na vida de quem vai receber. Na vida de quem fala, de quem está operando no dom, segue normal. Mas a vida de quem recebe, aí muda. Entendeu? Aí, essa palavra de conhecimento, ela pode se manifestar através de uma revelação interior. Gente, eu acredito que vocês já passaram por isso, eu não sou a única aqui. Que na hora que você vê uma pessoa, vem um negócio daquela pessoa, dentro de você, assim, eu vou falar para vocês, aqui a gente está entre amigos, eu vejo muito adultério. Se a pessoa tiver em adultério, eu entro no lugar, sim, se eu vejo, eu falo assim, essa pessoa está adulterando. Gente, eu não faço ideia quem é, eu nunca vi a pessoa. E quando é pessoa aqui conhecida, pessoas aqui de perto de mim, passa-se um tempo, eu descubro que realmente estava tendo caso, ou teve, e doença, a pessoa doente. É incrível. Assim, eu fico assustada. Eu falei, Senhor, pelas misericórdias, eu não aguento. Eu olhar para a pessoa e ver, só que muitas vezes eu não vejo doença física, eu vejo a doença de alma. Eu vejo depressão, eu vejo ansiedade, eu vejo coisas, sim, sabe? Eu vejo esse tipo de coisas, essas doenças da alma. Eu olho para a pessoa e fico vendo, parece que eu estou jogando praga, assim, não, fulano tem, sabe? E não é meu. Então, pode vir por uma revelação interior, pode ser uma voz. Você ouvir, eu já falei para vocês aqui que, às vezes, né, eu escuto coisas também, assim, parece que alguém falou com você, de tão nítido que é o que você ouve. Em línguas com interpretação, pode vir também uma palavra de conhecimento, né? Geralmente, quando tem oração em línguas e a pessoa interpreta, é uma palavra de conhecimento para aquelas pessoas que estão ali ouvindo, ou uma palavra de sabedoria. Por isso a interpretação. Quando tem a interpretação, pode ter certeza que é revelar ou conhecimento ou sabedoria. Ou os dois juntos também pode ser. Pode operar também no dom de profecia, igual eu já falei, que geralmente a palavra de conhecimento e de sabedoria, ela acompanha, ela está junto com o dom da profecia de, né, pessoas que revelam, os profetas. Não, desculpa. O dom de profecia é uma coisa, profeta é outra, mas vem sempre, pode vir acompanhada com o dom de profecia, visões. Tem pessoas que podem receber a palavra tendo uma visão sobre a vida do outro, sobre a situação. Em sonhos, por falar em sonhos, eu tô com um negócio na cabeça. Eu sonhei com a gravata vermelha. E no sonho eu queria saber o que era a gravata vermelha. Tem vários dias e eu não descobri, eu esqueci, falou em sonhos, eu lembrei que agora, gente. E ela estava pendurada numa porta. Aí, quando eu abri a porta, tinha a gravata vermelha.
E eu fiquei procurando o que era a gravata vermelha e eu acordei. Até hoje eu não sei o que é a gravata vermelha. Mas está na minha cabeça. Muito estranho, né? Ou, olha que legal. Os anjos podem trazer uma palavra de conhecimento, de sabedoria e falar para você. Revelar para você. Eu acho isso lindo. Eu não sei se eu vou agir muito bem quando eu conversar com o anjo e ele falar comigo. Não sei como vai ser minha reação. Mas eu acho que depois que o susto passar, eu acho que vai ser muito legal você, né, perceber que você teve um contato com o anjo. Porque, claro, eu, no meu normal, eu vou. E eu tive uma experiência maravilhosa, depois eu conto. Então tá, faz favor de contar. Porque eu E nunca foi uma ouvi. palavra de conhecimento mesmo. Aí, tá vendo? Eu nunca vi. A Maria Eduarda viu um homem dourado aqui em casa. E eu vi a luz saindo da Maria Eduarda, o dia debaixo da coberta, que eu fiquei levantando a coberta e procurando. Mas foi isso. Então, eu nunca ouvi. Eu imagino assim, não sei como é que eu vou reagir, não. Mas o anjo pode trazer mesmo uma palavra para gente. Isso é muito legal. Agora, deixa eu tomar uma água, gente. Agora, nós vamos ver que no Antigo Testamento também teve a palavra de conhecimento. Um exemplo que está aqui, que eu vou ler, que já está aqui na apostila, é a descoberta das jumentas do pai de Saul. Eu nem lembrava disso, gente. Agora que falou que eu... Está em 1 Samuel 9, do 18 ao 20. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para que está reservado tudo o que é preciso, que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então aqui Samuel fala para Saul que não era para ele preocupar, que tinha achado as jumentas. Nossa, hoje jumenta é tão desprezado, né? Naquela época não é. Ninguém quer jumento hoje. Ai, gente. Mas, enfim, ele deu uma palavra de conhecimento da situação. A jumenta perdeu e já tinham encontrado. Saul ainda não sabia, né? Não tinha chegado para ele. E eu achei interessante aqui que, não sei porquê, tá? Só que eu achei interessante que Samuel, ele respondeu que ele era o vidente. Quer dizer, ele falou a língua do Saul, né? Já que Saul estava procurando um vidente, eu vou assumir que eu sou. Mas o Samuel não era vidente. Ele estava recebendo uma palavra de conhecimento. Mas vidente, na época, era o nome dado a profeta. É o profeta, né? É isso que eu falei, porque eu não... Eles usavam esse termo, vidente, para o profeta. É por Tá. isso que aparece aí como vidente. E essa Bíblia que eles usaram aqui tem uma linguagem bem, bem antiga. Então, se é uma Bíblia mais antiga, ela não vai aparecer profeta mesmo, ela vai aparecer vidente. Ela é difícil de ler, ela tem aquelas palavras que não existem, que a gente nem fala mais na língua, aquelas conjugações. Então é por isso mesmo. Aí, outra vez que a palavra de conhecimento foi usada foi na descoberta dos planos do inimigo. 1 Samuel 10, do 21 ao 23, olha. Tendo feito chegar à tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor:
está aí escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então, aqui, né, o Senhor revelou, na palavra de conhecimento, onde que ele estava. Ele estava lá no meio da bagagem. Então, quer dizer, ele não revelou todo o processo, tudo que seria feito. Ele só falou onde que ele estava. Então, por isso que são partículas, são pequenas coisinhas que o Senhor vai revelando, que vai mudar uma situação, né? Agora nós vamos falar da palavra de conhecimento no Novo Testamento. Olha, teve na conversão de Paulo. Vamos ler Atos 9:11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então, aqui foi revelada uma palavra de conhecimento para que se fossem até Paulo, né? Porque ele estava orando e ele iria se converter, né? Teve também na revelação do pecado da igreja. Atos 5, do 1 ao 3. Fala assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A gente não vai entrar no grande detalhe desse texto, porque, né, a gente já ouviu muita explicação sobre ele. Mas é claro aqui o seguinte: foi revelado a Paulo que ele estava mentindo. Gente, eu tenho certeza que o problema não é ele ter ficado com dinheiro, o problema é ele ter mentido. Se ele tivesse vendido e falado: olha, eu posso dar X valor, ou eu não posso dar nada, estaria tudo bem. Era só ele não ter mentido. E a Safira, se não tivesse sido safada, ele não ter, né, tivesse sido honesta, ela não teria morrido, né? Ela concordou com ele, com uma mentira. Então, a gente não é o dinheiro aqui o problema aqui é a mentira, né? E nós sabemos que é o pai da mentira, né? Mas, como o Senhor não deixa os seus enganados, o Senhor revelou para Pedro o que estava acontecendo, o que tinha acabado de acontecer, né? Então, isso aqui é o quê? Palavra de conhecimento. E teve também, né, o dom de conhecimento no ministério de Jesus. No poço de Jacó, quando Jesus falou com a samaritana. Gente, ele falou a vida da mulher todinha. Foi palavra de conhecimento. Todinha não, né? A parte dos maridos, né? Foi falando com ela. Então, eu acho que eu não vou precisar nem ficar lendo aqui, mas ele, né, quando ele falou com ela dos 5 maridos e que o que ela tinha não era marido dela, né? Que era um homem casado. Você vê, olha só como que a palavra, como que a revelação, qualquer dom operando, ele não expõe a pessoa ao ridículo. Não expõe. O que Jesus fez? Jesus pediu, os discípulos que estavam com ele, os apóstolos, o pessoal dele, eu nem lembro mais quem estava com ele. Ele pediu que eles fossem lá comprar as coisas e ele ficou sozinho. Esperando essa mulher. Quando essa mulher chegou, ele falou com ela de uma forma mansa, de uma forma amorosa. Ele não chegou para ela assim: eis que vejo que você é uma prostituta, que você teve não sei quantos homens e agora está com um homem casado, sua safada. Não. Ele foi amoroso com ela.
Ele falou, e ela foi sincera, e olha só como que ele encontrou um coração nela. Quando ele foi falando, quando ele falou a palavra de conhecimento, tocou no coração dela. Gente, ele apontou para ela um erro dela, um pecado dela. E mesmo assim, operou, o Espírito Santo operou o coração quebrantado. Por isso que eu falo, quando é o dom operando, não tem exposição, não tem ridicularização. E pode ser o maior pecado que você estiver cometendo. Se for o dom, se for do Espírito Santo, o seu coração vai receber e você vai mudar. Porque ela, quando Jesus falou para ela, né, dos relacionamentos dela, ela simplesmente concordou com ele e aceitou ele, a verdade dele, e foi ser evangelista na cidade lá, Samaria, né? Ela era samaritana. Gente, é para a gente pegar assim e ver. Eu fico olhando assim, é para a gente ver o amor do Espírito Santo. Porque mesmo que a gente estiver tudo errado, o Espírito Santo ele vai tratar a gente com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paciência, sabe, com tanto respeito, que mesmo ele nos avisando que nós estamos errados, que nós precisamos mudar a rota, que nós precisamos converter o caminho, a gente vai fazer de coração, a gente não vai se sentir humilhado, a gente não vai se sentir envergonhado, a gente não vai se sentir culpado, porque no momento que isso chegar, a gente vira outra pessoa. Aí aquilo lá do passado já não faz a menor diferença na nossa vida. Porque agora nós temos ali, sabe, a nova direção que veio do Espírito. É uma unção, é uma graça. Eu não sei explicar essa unção. Talvez na matéria de unção que nós vamos ter, a gente consiga entender, sabe, assim, explicar melhor isso aí, porque é muito surreal, é sobrenatural o que se faz. Pensa comigo. Se eu me coloquei no lugar dessa mulher e estava pensando assim, já imaginou eu, com não sei quantos homens, tá? 7, né? 5 ou 7, gente, me ajudei. Era o sexto, né? Era o sexto. E o sexto marido, e o sexto ainda era dos outros, estava tomando o marido dos outros. A cidade toda apontava o dedo para ela. Ela era o quê, gente? Uma prostituta. Ela vivia adultério, fornicação, todos os pecados da carne ali, dessa área sexual. Todos não, homossexualidade não, mas os outros tudo. E Jesus chega para ela e fala com ela de uma forma linda, querida, você está em pecado. Mas se você me aceitar, você vai ser uma nova pessoa, você nunca mais vai se sentir vazia. E ele ainda curou a alma dela, gente, porque ela fazia isso por causa de carência, por causa de problemas emocionais, porque ela buscava nos homens se encher, ela buscava nos homens né, o preenchimento dela, ela aceitava qualquer coisa que vinha para ela por causa da carência, por causa da dependência emocional dela. E aí vem o Jesus lindo, maravilhoso, cheio da unção do Espírito Santo e fala com ela. E mudou, acabou. Né? A gente vai encontrar com ela no céu, eu acredito que ela vai se identificar, a gente vai saber que é ela. Então é isso, sabe? A palavra de conhecimento, quando ela vem, é uma bomba que explode na sua vida e muda a sua rota. Porque é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, que fez todos aqueles milagres da época de Jesus, que vai estar operando. É o mesmo Espírito. Né? Vamos dar sequência, porque já está quase na hora de acabar. E uma coisa que é legal é que a palavra de conhecimento é uma grande ajuda na oração de intercessão. Quando você vai interceder por alguma coisa, você receber a palavra de conhecimento a respeito da coisa ou da pessoa, né? Gente, eu já recebi pedido de oração e o Espírito Santo falou comigo que não era para orar. De verdade.
por aquilo que a pessoa estava pedindo, porque com certeza tinha alguma coisa errada ali, tinha alguma intenção ali, né, no coração ali que não estava boa. Aí o que eu fiz? Fui orar em línguas, porque em línguas, meu filho, eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo sabe, eu falo é com ele direto e pronto, não preciso saber, porque eu não quero julgar ninguém, não quero, né, entrar no mérito disso, então eu vou orar em línguas. Entendeu? Não, porque, gente, eu tenho amigas que são à frente de igreja, de denominação, que elas contam casos de mulher pedindo oração para ficar com o homem casado, porque é um presente de Deus, sabe? Que pede oração para o marido morrer, porque o marido é um inferno na vida da mulher, enfim. Nós não fazemos macumba gospel, nós não vamos orar esses trem, né? Então, a palavra de conhecimento nos protege dessas coisas e nos ajuda a orar, né, da intercessão de forma correta. Eu já dei uma adiantada, mas eu quero falar que a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, elas podem operar juntas, né? Deixa eu botar uma água. A diferença, a gente está tratando deles aqui de forma separada é por uma questão didática, né? Porque a gente está aprendendo, e se alguém vier perguntar, a gente vai saber explicar e tal. Mas, geralmente, muitas vezes, eles operam em conjunto. Assim também como da profecia. Costuma vir arrajada, assim, de uma vez, o conhecimento, a sabedoria e a profecia, que aí já resolve a vida toda de uma vez, né? E a palavra de conhecimento, eu já falei, mas nós vamos para a gente frisar. Sempre, a palavra de conhecimento é presente e passado. E ali nós vamos ler Atos 9, do 10 ao 11. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. A gente já leu, né? Eu não vou ler de novo, porque eu já comecei. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vá à rua que chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Olha só que legal, aqui leu tudo. O Senhor mandou Ananias ir lá, lá na rua direita, na casa de Judas, e procurar o Paulo, tá? Porque o Paulo estava orando e teve uma visão que um homem chamado Ananias ia impor as mãos e ele ia recuperar a visão. Olha só, como que, quer dizer, se o Paulo teve uma visão, que o Ananias ia chegar lá e impor as mãos, deve ser no olho, e ele ia enxergar. Aí, o que o Senhor falou? Falou com o Ananias para ir lá. Para o Ananias confirmar o que já estava no coração do Paulo. Então, por aqui, a gente entende como que o Senhor opera. O Senhor opera de forma perfeita. Então, se a gente está orando por alguma coisa e o Senhor mostrou para nós, né? Igual mostrou para Paulo que ele ia ser curado por um homem chamado Ananias, a gente não tem que apressar e tentar resolver do nosso modo, igual a Sara fez lá, não, que gerou que bando de muçulmano que fica aí querendo explodir todo mundo. A gente não precisa fazer isso. A gente só precisa confiar, porque se o Senhor mostrou para o Paulo que o Ananias ia orar por ele. O que o Senhor fez? Foi lá e falou com o Ananias, vai lá, meu filho, na rua, na casa do Judas, orar. O Paulo já viu que você vai orar por ele. Então, é o que eu falo. Quando você receber uma direção no seu coração, faça, porque provavelmente é resposta da oração de alguém. E isso vem junto com o quê? Com a palavra de conhecimento. Se o Senhor mandar, gente, você dar alguma coisa, dê. Se eu mandar você abraçar alguém, abrace. Mandar você falar alguma coisa, fale.
Porque, olha só, o Ananias, sem saber de nada, era a resposta para o Paulo. Mas isso tudo quem fez foi o Senhor. Ele lá, ó, você vai aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E a visão que o Paulo teve foi o quê? Foi um dom dele já operando. E o Paulo passou por todos os dons. O Paulo tinha esses negócios tudo aqui, né? Que ele teve a visão. Foi dado a ele uma palavra de sabedoria. Né? Na verdade, já foi uma profecia, né? Porque ele já mostrou a cena toda do que ia acontecer. Né? Então, que nós fiquemos atentos, sabe? A hora que o Senhor falar, faça. Gente, quantas vezes eu já orei por alguma coisa? E assim, eu orava e daí a pouco aquilo vinha e acontecia. Aí eu aprendi agora, qualquer coisa eu oro, eu falo com o Senhor. Eu falo com Ele, eu não falo assim com ninguém, não, eu falo com Ele. E aí, o que Ele quer fazer, Ele vai lá e faz. O que é para glorificar Ele, Ele vai fazer. O que não é, Ele vai tirar do meu coração. Simples assim, minha vida hoje é tão mais tranquila, tão mais fácil de viver, porque é Ele. A gente está aqui para Ele. Você vê que nessa passagem aqui, Paulo estava à disposição dele e Ananias também, porque ele conseguiu, ele mostrou para um, falou com o outro e tudo deu certo, né? Agora, a palavra de sabedoria, ela já é no futuro. Ela fala a respeito do nosso futuro. Vou ler Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quer dizer, aqui o Senhor já deu uma palavra de futuro, né? Que ele ia mostrar o tanto que importava sofrer pelo nome dele e tal. Então, ela sempre vai estar no futuro, a palavra de sabedoria. Tem uma coisinha aqui falando do Ananias, eu vou ler para nós. Ananias receou quando Deus lhe disse que fosse ter com Paulo, que estava orando. Isso foi a palavra de conhecimento para Ananias. E lhe impusesse as mãos. Contudo, quando Ananias ainda receava ir ter com Paulo, Deus sossegou, revelando-lhe que tinha escolhido Saulo, né? E as coisas que iriam acontecer no futuro. Palavra de sabedoria. Então, foi o conjunto aqui, né? Deus mostrou para os dois e aconteceu, né? Eu vou parar por aqui, Rê, porque são 8h55. O discernimento de espírito é bem grande e não vai dar tempo da gente ver hoje, senão vai estender muito, tá?